Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou falar sobre uma junção entre liberdade, determinismo, eu e ansiedade. Logo de início eu quero informar que isso é de acordo com minhas crenças, tá? Que tem uma boa influência aí do espiritismo, mas acredito que nem todos os espíritas irão concordar aí comigo. Então tem uma interpretação livre aí minha, tá? Bom, o Livro dos Espíritos é um aí dos compilados pelo Kardec. A gente fala que existem 5 importantes. Esse talvez seja o primeiro. É um livro de perguntas e respostas, e logo a pergunta 1, Kardec, que compilou, pergunta aos espíritos, e os espíritos respondem essas perguntas, tá? O que é Deus? E a resposta é causa primária de todas as coisas. Bom, assim sendo, tudo o que ocorre é graças a Deus. Deus quem faz tudo, em última instância. Tá na resposta. Então, afinal, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não o queira. Sempre falo isso com os meus alunos, aí citando alguns exemplos do estoicismo, por exemplo. Bom, diante disso aqui a gente já tem um problema sobre a liberdade humana. Se tudo é graças a Deus, cadê a liberdade? Bom, eu afirmo, como já dito também em outros locais, que o livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio começa e termina antes de nascer. Estamos aí na visão espírita de pluralidade de existências. Afinal, mesmo o livro citado, o Livro dos Espíritos, ele diz em uma das perguntas que as pessoas escolhem as suas provas antes de nascer. Lembrando que estamos aqui no mundo de provas e expiações. Então, escolhemos tudo o que queremos passar antes de nascer, com a anuência de Deus, óbvio. E aí viemos para a vida física com tudo já determinado, por nós, com a assinatura de Deus. Bom, diante disso veio o grande mal do ser humano, que é o quê? Odiernamente falando, não aceitar as coisas do jeito que ela ou eles, os seres humanos, ela, a pessoa, os seres humanos, gostariam que fossem. O problema é que, como estamos numa prisão, qual seja o corpo, como Platão também já disse milhões de vezes, o corpo é a prisão da alma, nosso verdadeiro eu está totalmente ou quase totalmente obscurecido pela matéria. E é isso que faz com que muitas vezes nós queiramos algo bem diferente do que efetivamente queremos, que é o que foi escolhido antes de nascer. Lembra? Lá atrás. Dessa forma, ansiar por algo no mundo físico, bem preso às questões do mundo físico, aí o anseio, o desejo, já é uma palavra muito física, né? Estou atrelando ainda mais ao mundo físico, ao corpo. Vai fazer com que, na grande maioria das vezes, se não todas, esse desejo, esse anseio, ele está totalmente em desacordo com o verdadeiro anseio que efetivamente vai realizar, o verdadeiro desejo, anseio que nós escolhemos lá atrás, de novo. Isso vai gerar o quê? Um descompasso. Você, em última instância, está querendo algo que, na verdade, não é o que você está querendo. Isso vai gerar o quê? Os maiores males da nossa atual sociedade. Ansiedade, frustração, depressão. Então, isso é um grande problema, porque esse entendimento, que entendimento que eu estou falando aqui? Do verdadeiro eu, certamente curaria todos esses males, ansiedade, frustração, depressão, que eu digo que são os piores da atual humanidade. Então, dentro desse aspecto, nota-se como que há, na verdade, um desconhecimento sobre si próprio. Como já dizia lá atrás, a época de Sócrates, o oráculo de Delfos, 25 séculos atrás, conhece-te a ti mesmo. Algo simples, mas que poucos possuem. Por isso, poucos possuem a tranquilidade, a ataraxia, no sentido lá helenista, a tranquilidade da alma, ou a própria eudaimonia aristotélica, felicidade, serenidade. Está todo mundo aí louco, ansioso, frustrado, pessimista. É preciso entender que o nosso verdadeiro eu não está inserido na nossa vida. Essa é a grande questão. E mais do que isso, o nosso verdadeiro eu não muda na nossa vida. Mas quando eu era mais novo, eu vivia assim, ou assado, eu queria uma coisa, agora eu quero outra.
Não é isso. Não se descobriu. Vamos supor que agora você quer algo efetivamente que faz parte do que você decidiu lá atrás. É porque antes você não tinha descoberto, talvez ainda não tenha descoberto. Não há mudança no mundo físico. A mudança só há no mundo espiritual. Só há no mundo espiritual. Afinal, por que escolhemos tais provas para nós aqui encarnados? Porque lá é que a gente aprendeu. Então é outro problema que a gente tem aqui. A vida é um aprendizado. Eu errei, eu aprendi. Não tem aprendizado. Não estamos aqui para aprender nada. Nós estamos aqui para fazer as provas. Faz uma analogia com o estudante. O estudante, ele não faz prova para aprender. Ele busca aprender antes de fazer a prova. Aí ele vai fazer a prova para ver se ele aprendeu. Então, basicamente, aqui nós estamos para aprender nada. A gente aprendeu o que tinha que ter sido aprendido. Agora nós estamos fazendo a prova. Fazendo a prova. Não se aprende fazendo a prova. Não se aprende fazendo a prova. Então, não vai servir para aprender nada. Só para mostrar se aprendeu ou não. A vida é uma demonstração para si próprio se você aprendeu. Se você aprendeu, não para você aprender. Já tinha que ter aprendido. Já tinha que ter aprendido. Bom, ainda nessa concepção do eu aí, que é o grande cerne para finalizar, e essa imutabilidade dentro do corpo, vou fazer uma analogia com duas questões interessantes aqui. Na verdade, talvez quase que as mesmas coisas, um à luz da antiguidade, outro à luz da contemporaneidade. Contemporaneamente falando, é o paradoxo do teletransporte e a versão antiga dele, o barco de Teseu. Vou falar do primeiro, o teletransporte. Basicamente diz o quê? Que para que haja o teletransporte, é preciso eliminar, isto é, você quer ser teletransportado daqui para Paris. Basicamente tem de eliminar a minha matéria aqui e criar uma outra matéria em Paris. Colocar em outro lugar. Elimina de um lugar e coloca em outro. Se isso acontecer comigo, efetivamente, outro eu que vai aparecer lá em Paris, sou eu mesmo ou uma cópia minha? Essa é a grande questão. Já o barco de Teseu diz a historinha de um barco de madeira que vivia ancorado num portozinho aí mais arcaico e ele passava por tempestades aí gigantescas, quase que sempre, todo dia. E vira e mexe essas tempestades faziam com que uma das tábuas desse barco de madeira era estragada. Aí vinha uma pessoa lá, tirava essa tábua estragada e colocava uma outra nova. Aí outra tempestade ia lá e estragava outra tábua. Aí vinha a mesma pessoa, tirava a tábua estragada e colocava uma nova. Até que, diante dessas trocas, você tem o mesmo barco com tábuas totalmente diferentes. Mas e aí, é o mesmo barco? E vamos supor que essa pessoa que estava arrumando o barco, ela quando tirava a tábua quebrada, ela arrumava essa tábua e ia montando em outro local, até que ela montou um outro barco, com essas tábuas quebradas que ele arrumou. E aí, qual que é o barco original? O que agora está com as tábuas novas ou o outro que tinha as tábuas originais, foram recuperadas e está em outro local? Essa é a ideia. Bom, então nesse aspecto, o que eu quero dizer com isso? O que isso tem a ver com o eu? Primeiro, no caso do teletransporte, nosso verdadeiro eu é o espírito. É o espírito. Então, ele chega no mundo espiritual depois de uma encarnação, vamos dizer, nossa última, antes dessa, com uma determinada forma. Lá, ele aprende o que errou. Falei que você aprende antes. Aprende o que errou, o que acertou, o que deve fazer para progredir. E ali o eu muda. Até que precisa encarnar novamente. Viemos para cá. Nesse momento, nessa dimensão espiritual, o eu some e reaparece dentro de um corpo. Durante um período de tempo. Alguns anos, algumas décadas. Esse teletransporte não alterou o seu verdadeiro eu e não vai alterá-lo durante toda a sua vida dentro do seu corpo. Aí ele morre e se teletransporta de novo para o mundo espiritual. Lá, a sua matéria, o seu eu, o seu espírito, vai novamente alterar com os aprendizados. Na mesma medida, vale, por exemplo, do barco. Quando no mundo espiritual, o eu barco troca as tábuas quebradas por umas melhores, isto é, aprende. Aí, nosso eu barco, nosso verdadeiro eu são nossas memórias, as memórias espirituais, não as físicas. Elas vão vivenciar aqui essas provas. Esse barco não muda, as tábuas não são trocadas. Elas vão quebrar mais ou menos de acordo com a aceitação que você tem sobre o que acontece. E
quanto mais você se prender no desejo, no corpo, no seu desejo falso, que é o desejo do seu corpo e não do seu verdadeiro eu, da sua alma, mais suas tábuas vão quebrar. Mais suas tábuas vão quebrar. Então, ela vai quebrar mais ou menos de acordo com a sua aceitação sobre o que acontece. E que, na verdade, tudo que acontece já foi previsto por você mesmo. Quanto mais você entender isso, menos suas tábuas irão quebrar. Isto é, menos você irá se sentir triste, frustrado, deprimido. Então, dessa forma, precisamos entender o nosso próprio eu. O nosso próprio eu, sei lá, antes de querer criar aí o teletransporte no mundo da ciência física, para ser bem redundante, né? Acho que seria mais produtivo entender o verdadeiro teletransporte que cada um fez ao sair do ventre da mãe. Quanto mais se entender isso, talvez eu acredito que mais leve será a sua vida e mais sólido o seu barco. Valeu, um abraço.